Hábitos. Por que que a gente tem tanta dificuldade de largar, deixar, soltar aqueles hábitos que não nos servem mais? E por que que é tão difícil implementar na nossa vida hábitos positivos que vão patrocinar a vida que a gente quer ter? Meu nome é Milena de Oliveira e esse é o Bio em Foco. São episódios mais curtos e direcionados, onde eu trago um conceito específico e principalmente ferramentas práticas que você possa aplicar no seu dia a dia. Então, a ideia central que eu quero trazer aqui para você, quando a gente fala sobre construção de hábitos, eu quero te dar uma cutucada, te dar uma provocada. Queria fazer você refletir sobre, ao invés de pensar em quais são os objetivos, as metas que você quer alcançar nesse ano ou no período que você está, nesse ciclo de vida, que tal inverter essa ordem e pensar em que tipo de pessoa você quer se tornar? Quando a gente pensa em construção de hábitos, geralmente a gente está focado em resultados, em objetivos, em metas, né? Então eu quero emagrecer. Para emagrecer, eu tenho aqui alguns hábitos que eu posso ou não implementar na minha vida para alcançar esse resultado. Mas quando a gente fala de identidade, é muito mais fácil e muito mais sustentável a gente conseguir criar uma vida, criar uma realidade, uma rotina, onde a gente passa a ser essa pessoa que a gente quer ser. Então, né, por exemplo, se o resultado é eu quero emagrecer, que tal pensar em eu quero ser uma pessoa magra? Eu quero ser uma pessoa que tem um corpo equilibrado, um corpo saudável. Quando você se propõe a pensar que tipo de pessoa você quer ser, tipo de identidade você quer criar, estabelecer, você começa a refletir sobre perguntas um pouco mais profundas, e é sempre no mais profundo que eu quero chegar, tá? Então você vai começar a pensar em perguntas como: quais são os valores que são essenciais para mim? Então, o que são valores? Valores são bússolas, são condutas éticas. Como eu quero viver minha vida? A partir de quais valores? O que de fato é prioridade na minha vida? O que eu vejo é muita gente que não tem clareza do que é essencial, do que é prioridade. E essa pessoa, ela simplesmente quer copiar hábitos, né? Então, talvez eu veja alguém que eu admire exercendo algum hábito ali positivo. E eu acho que eu também preciso daquele hábito. Mas será que isso é prioridade na minha vida? Será que isso tem a ver com o meu momento de vida? Será que é sustentável? Será que encaixa na minha rotina? Então, ao invés de já partir para os hábitos que você quer construir, dá um passinho para trás e pensa o que é prioridade na minha vida nesse ano, nesse período, nesse momento de vida, para depois estabelecer quais hábitos que fariam sentido nessa realidade. Outra pergunta que pode surgir nessa contemplação da pessoa que você quer se tornar é qual o tipo de virtude que eu não abro mão, que é inegociável para mim. Então, talvez seja respeito, pontualidade, gentileza, amor, saúde. Qual que é a virtude que você não está disposto a negociar, a colocar na mesa? Isso também vai te dar um pouquinho mais de clareza sobre que tipo de pessoa é essa que você quer se tornar. Uma outra pergunta que eu sempre faço para as pessoas e para mim mesma é o que significa sucesso para você? Qual é o significado de sucesso? Se você está buscando sucesso, se sucesso é uma meta na sua vida, vamos destrinchar um pouquinho essa palavra. Porque sucesso é algo muito individualizado. Então, o que é sucesso para você? O que seria viver uma vida de sucesso? Reflete sobre isso, escreve a respeito, coloca no papel e de um jeito muito autêntico, sem criar expectativas que são dos outros, sabe? Por exemplo, sucesso na idade que eu tô deveria ser isso. A sociedade espera de mim assado. Não, o que é sucesso para você? Tenha coragem de investigar isso profundamente.
Qual que é o estilo de vida que você quer construir? Isso é outra coisa, né? A gente tende a achar que estilo de vida é algo fixo, que vai servir para todo mundo. Pega aqui essa cartilha, faz aqui o que eu estou te falando ao longo do seu dia e você vai ter um estilo de vida maravilhoso. Mas não é assim que funciona. Cada pessoa tem um estilo de vida apropriado para quem ela quer ser, para a vida que ela quer ter. Então, qual é o seu? Se você tivesse total autonomia, total controle sobre o seu dia, como ele seria? Reflete sobre isso. E aí, por fim, quando você tiver se feito essas perguntas, aí sim você faz uma lista de hábitos. Quais são os hábitos, então, que eu precisaria construir, desenvolver na minha vida para me aproximar dessa pessoa que eu quero ser? E quais são os hábitos que eu repito hoje que eu preciso, de alguma forma, descartar, preciso superá-los, porque eles não estão mais alinhados, não estão mais coerentes com essa pessoa que eu quero ser, com essa identidade que eu quero construir. Mas eu vou falar agora sobre o que é um hábito, de fato, né? O que significa um hábito? Bom, eu gosto da seguinte visão. Um hábito nada mais é do que uma solução que a gente dá para um problema que a gente enfrenta na vida. E a gente faz isso de forma consecutiva, a gente faz isso de forma repetida, até que ele se torne um hábito. Ele se torna um hábito a partir do momento que aquilo está mecânico na nossa vida. Ele fica automatizado, eu não preciso mais pensar sobre aquilo, eu não preciso mais me motivar a realizar aquele hábito. Eu simplesmente faço. Então, vamos pensar nesse conceito de solução para um problema. Vou dar um exemplo aqui para você. Vamos dizer que você chegue muito cansado em casa do trabalho. Isso é um problema? Você está cansado, você está sobrecarregado, você está mal-humorado e você chegou na tua casa. Como que você resolve esse problema? Você pode colocar um tênis e sair para uma caminhada na natureza. Você pode colocar uma música que você gosta, acender umas velas, abaixar a luz. Você pode tomar um banho quente com óleos essenciais. Todos esses são hábitos positivos. Então, soluções positivas que fazem bem para você, para resolver o problema do cansaço, do estresse do trabalho. Mas você também pode chegar em casa cansado do trabalho e se servir ali uma dose de uísque, acender um cigarro, pedir um iFood. Também são hábitos que, para você, são soluções para aquele problema. De alguma forma, você se sente melhor depois que você entra nesse modo automático de operar esse hábito. Tem gente que chega em casa muito cansado e se joga no sofá, liga a TV e fica ali entorpecido. Isso é um hábito. Por que é tão difícil sair desse condicionamento de depois? Quando eu me sinto assim, eu chego em casa e eu faço assado. Porque a gente vai repetindo essa solução e aquilo se torna parte de quem a gente é. Então, aquilo se torna a sua identidade. Então, isso, na verdade, é um hábito. Hábito é solução que você, uma vez, deu para um problema, no dia seguinte você repetiu, até que aquilo se automatizou, virou mecânico. E essa solução, lembrando, ela pode ser positiva ou negativa. Então, toda vez que você está escolhendo uma ação, repetindo algo como hábito, que você está vendo que está destruindo sua saúde, roubando seu sono, piorando seus relacionamentos, impedindo que você cresça no trabalho, ou você vai dar um nome para aquilo de negativo. Esse hábito atrapalha a minha vida. Por que ele atrapalha? Porque ele conta contra a pessoa que eu quero ser. Ele conta contra a vida que eu quero ter. Então, a gente, antes de decidir quais hábitos tem que entrar e tem que sair, a gente tem que avaliar os hábitos. É isso aqui que eu estou repetindo. Ele é positivo ou negativo em termos de me levar para onde eu quero ir? Será que eu deveria continuar repetindo ou será que eu deveria olhar para isso e entender? Isso aqui não tem mais nada a ver com a pessoa que eu quero ser. Então, vamos pegar esse mesmo exemplo, tá? Você chegou em casa do trabalho cansado e hoje você faz ali qualquer que seja a ação que você faz para solucionar esse problema de estar cansado. Quando você pensa na pessoa que você quer ser, na identidade que você quer criar,
fica muito fácil de entender se esse hábito está alinhado ou desalinhado. Então, vamos dizer que você decidiu que você quer ser uma pessoa ativa. Se você quer ter essa identidade de uma pessoa que é altamente ativa, que tem vitalidade, que tem energia para viver, quando você chega em casa cansado, sobrecarregado, estressado do trabalho, é muito mais provável que você escolha colocar um tênis e dar uma caminhada ao ar livre, do que você escolha se jogar no sofá, ligar o Netflix e pedir um delivery. Por isso que, antes de definir hábitos, você precisa ter muita clareza de qual identidade você está tentando criar. Porque você quase que veste essa armadura da pessoa ativa e aí você vai fazer escolhas que suportem essa identidade que você quer construir. Você vai fazer escolhas que patrocinam essa pessoa que você quer ser. Talvez você defina que a sua identidade seja de uma pessoa que lê todos os dias. Eu sou uma leitora, eu leio todos os dias. Então, qual hábito eu preciso definir para que eu possa ser essa pessoa? E veja, não precisa ser nada grandioso aqui. O importante é que você consiga definir a identidade e depois crie, identifique uma mini ação, que vai suportar, patrocinar essa identidade. Então, se você quer ser uma pessoa que lê todo dia, uma mini ação poderia ser ler 2 páginas depois do almoço. Ler 2 páginas assim que eu acordo. Você não precisa ler um livro por semana para ser uma pessoa que lê, para ser um leitor. Você pode ir construindo essa habilidade, automatizando esse padrão e aos pouquinhos e aumentando o número de páginas. Mas se você lê 1 página por dia, você já é uma pessoa. Então é sobre identificar quem é a pessoa que você quer ser. E aí listar os hábitos, as microações que você tem que fazer no seu dia a dia para ser essa pessoa. Então essa é uma estratégia prática. Já faça isso. Você tem papel, caneta ou está com o celular na mão, já anote quem é a pessoa, qual identidade eu quero criar e qual seria uma microação que traria suporte, subsídio, estrutura para eu me sentir essa pessoa que eu quero ser. Quando a gente pensa em hábitos, uma sequência de hábitos forma a minha rotina. Então, hábitos são escolhas que eu faço de forma repetida. E essas escolhas feitas no cotidiano, elas vão criar a rotina que eu vou ter. E a minha rotina forma o meu estilo de vida. O que é estilo de vida? É meu jeito de viver. Então, o hábito, as escolhas diárias, eles são os alicerces, a estrutura, a fundação da vida que eu quero construir. Uma coisa que eu sempre gosto de falar é, se você não gosta da sua rotina, se você não gosta da tua vida, então você precisa revisar suas escolhas diárias. Você precisa revisitar os seus hábitos. E lembrando, a gente precisa dar 10 passos para trás e ter clareza da identidade que eu quero construir. Quem é a pessoa que eu quero ser? Para daí sim olhar para tudo aquilo que eu estou repetindo no meu dia a dia e entender se aquilo está alinhado. Quando você olha para os seus hábitos, para aquilo que você repete todos os dias, talvez você esteja buscando uma perfeição. Isso é outro erro que a gente comete quando a gente tenta construir um hábito novo, né? Talvez você ache que um bom hábito, que um hábito bem adquirido, ele só tem valor se você nunca falha. Se você consegue repetir aquele hábito todos os dias e mais, né? Para a vida toda. E eu não gosto muito desse conceito. Eu acho que isso eu acho perigoso pensar dessa forma, porque muita gente não consegue sustentar hábitos porque acaba tendo essa rigidez. Então, eu queria trazer 2 pontos super importantes aqui dentro desse conceito. O primeiro, um hábito não precisa ser realizado todos os dias. A consistência a longo prazo ela é mais importante do que essa rigidez.
Muito mais importante. Até porque alguns hábitos a gente não vai realizar todo dia. Tem hábito que é uma vez na semana, tem hábito que é a cada 2 dias. Vou dar um exemplo aqui muito típico, que eu vejo muitos de nós errando, tá? Começo do ano, e a pessoa, não, esse ano eu li num artigo recentemente que o hábito mais escolhido, mais comum entre as pessoas no começo do ano é começar a fazer atividade física. Esse é o hábito mais comum, assim, na sociedade. Quase todo mundo, quando pensa na lista de resoluções para o começo do ano, para aquele ano que está se iniciando, essa pessoa escreve lá, coloca lá, fazer algum tipo de atividade física, ir para academia, treinar, fazer yoga, isso é bem comum. E onde que eu vejo que muitas pessoas falham é porque a pessoa já chega assim no tudo ou nada. Então ela já define para ela mesma que ela vai todos os dias ir para academia. E mais, né? Todos os dias eu vou ficar 1h30 treinando na academia. Então sair do nada pro tudo é muito difícil. É muito difícil. E aí o que acontece? Tem um dia que essa pessoa não tá bem, tá doente, não dormiu bem e ela não vai. E aí ela olha para isso como um fracasso. Então eu falei, um dia eu fracassei tudo e aí eu volto para aquele meu padrão anterior. Com a alimentação também é assim, né? A gente está fazendo uma dieta super restrita e aí um dia lá eu como uma pizza. E ao invés de construir a habilidade de saber voltar, essa resiliência, né? De saber, pô, deslizei, mas eu sei o caminho de volta. Ao invés de construir isso, a pessoa volta para o padrão antigo porque ela se sente fracassada. Eu não consegui ser fiel à minha dieta. Eu falhei no 5º dia, olha que péssima pessoa eu sou. Ou então, hoje eu faltei na academia, não adianta mais nada, eu não presto para isso, não nasci para isso. E volta a não treinar, não fazer movimento nenhum com o corpo. Então, isso é muito louco. A gente precisa entender que construir hábito é sobre flexibilidade. Uma pessoa que consegue sustentar hábitos é uma pessoa que conseguiu criar resiliência de desvirtuar, mas saber voltar. Olha, aqui eu pequei, aqui eu desandei, mas eu sei o caminho de volta. Comi a pizza, amanhã eu retomo a dieta. Faltei na academia, mas amanhã eu vou, tá tudo certo. Os especialistas dizem que o ideal é a gente não falhar, não desviar do nosso caminho mais de 2 vezes. Fica mais difícil voltar se você falta 2 dias seguidos no seu comprometimento de ir na academia. Fica mais difícil voltar para a dieta se você fica 2 dias seguidos comendo fora da dieta. Então, quando você estiver construindo a sua lista de hábitos, os seus desejos aí para esse ano, para esse período, pense nisso. Eu quero ter consistência e eu quero, acima de tudo, criar a habilidade de desviar e saber voltar. De errar, de falhar, mas de saber voltar. Porque aí sim você pode pensar a longo prazo. O segundo ponto nesse respeito de rigidez, né, quando a gente olha para o hábito como rigidez, eu acho muito importante que você saiba respeitar o seu ciclo de vida. Então, qual é o momento de vida que você está? Quais hábitos, quais estilos de vida cabem nesse momento de vida? Porque não existe um único hábito que suporte a pessoa que você quer ser. Existe um leque de opções que você pode, ao longo do tempo, ir brincando com essas opções para continuar sustentando essa identidade. Exercício físico é um exemplo óbvio. Você pode ser uma pessoa que treina, uma pessoa que movimenta o corpo, uma pessoa ativa e ter, sei lá, um hábito de correr. E aí você corre por 3 anos. Até chegar uma hora que você não quer mais correr. Você vai para outro tipo de atividade física. Você faz yoga, depois você vai para o pilates, depois você pega mais pesado na musculação. Mas você é uma pessoa que se movimenta. Você não perde essa identidade, apesar de estar brincando com os tipos de hábito. E a vida fica muito mais interessante dessa forma. Não precisa ser metódico ao ponto de a vida inteira, eu só sou uma pessoa que cuida da saúde se eu repetir o mesmo hábito a vida inteira. É muito legal a gente ter a flexibilidade também de ir remodulando, de ir adaptando conforme o nosso momento de vida. Vou dar um exemplo pessoal.
Uma identidade minha, que é muito importante para mim, é ser uma pessoa que está em constante aprendizagem. Então, eu gosto de ser uma pessoa que está sempre se desenvolvendo, sempre se capacitando, sempre estudando, sempre aprendendo. Só que alguns momentos da minha vida permitem que eu mergulhe nesse estilo de vida, que eu coloque mais atenção nele, que seja uma prioridade. Em outros momentos da minha vida, eu tenho pouco recurso de tempo, recurso financeiro para isso. Então, eu vou adaptando os meus hábitos para que eles continuem suportando essa pessoa que eu sou, essa identidade que eu quero ter, mas de forma respeitosa com o meu momento de vida. Então, eu já tive períodos da minha vida que a prioridade era o estudo. Quando eu estava fazendo a minha graduação, depois eu fiz pós-graduação, períodos de estudo longos, de alta dedicação e de alto investimento financeiro. Depois, quando eu tinha bebês em casa, eu não conseguia mais sustentar este hábito. Então, eu tive que desenvolver outros hábitos, mas que continuassem suportando essa identidade. Então, alguns períodos da minha vida, o meu desenvolvimento era baseado em leitura, em escutar podcast. Durante a pandemia, fiz muito curso online. O hábito é diferente, não é o mesmo, mas a identidade fixa é a mesma. Eu sou uma pessoa que está sempre aprendendo. O como eu vou aprender, eu posso ir, isso pode ser dinâmico na minha vida, dependendo do ritmo que a minha vida está, dependendo do estilo de vida que eu estou levando, dependendo das minhas prioridades. Então, a gente precisa saber adaptar os nossos hábitos para os nossos momentos de vida, senão não fica sustentável. Imagina se eu tivesse sempre querendo fazer cursos onde eu preciso me dedicar 3 horas por dia e pagar uma fortuna. Não, isso não é sustentável. O que é sustentável é ter a sabedoria de escolher hábitos que vão sempre sustentar essa identidade de uma pessoa que está sempre em desenvolvimento, sempre se capacitando, sempre aprendendo. Então, os seus hábitos são as escolhas que você faz com frequência, as escolhas que você determina que você vai se manter fiel, que você vai honrar todos os dias. E essas escolhas, elas têm que estar alinhadas aos seus valores de vida, às virtudes que você não está disposto a negociar e aquilo que você considera essencial na tua vida. Então, o que eu sugiro é que você pare de viver uma vida baseada em conquistas, em resultados, em metas. Quando você entende o poder de construir um hábito que suporta a vida que você quer ter e a pessoa que você quer ser, o próprio ato de fazer o hábito se torna prazeroso. Você não vive uma vida refém de atingir resultados. Você passa a se apaixonar pelo processo que te leva a esses resultados. Vamos fazer uma analogia aqui, para você entender o que eu estou te dizendo. Vamos dizer que cada aspecto da tua vida, cada área da sua vida, seja representado por um baldinho. Então, você tem o baldinho da saúde, o baldinho do trabalho, o baldinho dos relacionamentos, o baldinho da diversão, da alegria, dos hobbies, enfim. O baldinho que você quiser ter na tua vida, você pode escolher. Quando você é uma pessoa focada em resultados, focada em excelência, focada em conquista, você parte do princípio de que você só vai ter sucesso, você só vai ser feliz, você só vai sentir alívio se todos os baldinhos estiverem cheios ao mesmo tempo. Isso é meio pesado pra gente. Você parte do pressuposto que você só pode comemorar, só pode se divertir, só pode curtir a vida o dia que você alcançar o resultado. Então, o trabalho de encher o potinho é árduo para você. Você trata a tua vida, o teu presente, o teu momento cotidiano como algo que deve ser superado para que você, enfim, possa ser feliz. Vamos pegar o baldinho da saúde, que eu acho que é um óbvio, todo mundo consegue compreender. Você acha que você só vai ter uma vida leve, prazerosa, de bem-estar, quando você for magra, estiver cheia de vitalidade,
quando a sua pele estiver brilhosa, quando você dormiu uma noite toda de sono. E nisso, você deixa de curtir o teu momento presente. Uma pessoa que acha que ela só pode amar o próprio corpo quando ele tiver a mesma proporção de massa magra versus massa gorda versus sei lá o quê, de um atleta, ir para academia, caminhar na rua, se alimentar bem, é árduo, é estressante, é difícil. Porque o que ela está buscando é o resultado. O foco dessa pessoa é lá na conquista. Enquanto ela está aqui, ela se menospreza. Ela não tem valor suficiente. Sabe aquela coisa de você vai na academia porque você ama ou porque você odeia seu corpo? A maioria das pessoas movimenta o corpo, treina, porque elas odeiam o corpo atual delas. O que elas querem é modificar, ajustar, reformular, consertar esse corpo para que, enfim, elas possam amá-lo. Mudar essa perspectiva é algo muito libertador, porque te faz curtir o processo de encher seu baldinho. Quando você aprende isso, você passa a amar movimentar o seu corpo. A consequência disso, o resultado disso é legal, claro que é. Todo mundo adora ter um corpo legal quando se olha no espelho. Mas isso passa a ser uma consequência natural da vida que você leva hoje, dos hábitos que você construi hoje. Então, o sentido da vida, o significado da vida, não está em ter todos os baldinhos cheios, em ter esse equilíbrio perfeito que venderam para você. O sentido da vida está em curtir o processo de encher baldinhos. É aí que está o significado da vida. É aí que hábitos, a repetição de hábitos vai te levar a ter uma rotina que você ama, que você tem prazer em vivenciar. Um cotidiano que você pode dizer, cara, eu gosto do meu cotidiano, eu gosto da minha rotina, eu amo o meu estilo de vida. E super importante te lembrar que a gente tem muitos baldinhos. E que é muito importante você saber qual baldinho precisa de mais atenção naquele momento de vida. Talvez tenha um baldinho ali que está quase secando. Então, eu preciso colocar um pouquinho de atenção ali. Aquele outro ali está muito cheio, deixa ele aguenta um pouquinho. E você vai brincando com esse dinamismo e essa sabedoria de saber orientar os seus hábitos, as suas ações, as suas escolhas para o baldinho que está mais necessitado. E às vezes a gente tem que ser muito honesta e falar: esse baldinho aqui vai ser abandonado por um período da minha vida. Porque eu não vou dar conta, eu preciso focar em outro. E tá tudo bem. A gente só não pode deixar esse baldinho completamente abandonado e negligenciado. Ele precisa, de alguma forma, estar pelo menos no seu campo de visão ali. Né? Pensa num momento aí de muito trabalho na tua vida, que você tem que se dedicar muito ao trabalho. Às vezes é um projeto, você está prestes a receber uma promoção, ou você acabou de entrar no emprego novo, enfim. Você vai olhar para alguns baldinhos da sua vida e falar, você vai ficar um pouquinho aí de lado, mas tudo bem. Quando der, eu venho aqui, pingar umas gotinhas em você. Pode ser o baldinho da saúde, pode ser o baldinho da família, pode ser o baldinho dos amigos. Algum vai ficar ali meio largado e tudo bem. A gente precisa saber renunciar, abrir mão. Não dá para ter tudo ao mesmo tempo. Você pode ter tudo, mas não ao mesmo tempo. Você saber escolher o que é prioridade agora. Então, entender que resultado, uma vida direcionada para resultados, conquistas, é uma vida muito triste. Porque a gente passa a maior parte da nossa vida na construção, no processo de alcançar resultados, no processo de construir grandes coisas na nossa vida. Então, o que a gente precisa é direcionar nossa atenção, nossa presença e nosso amor para o cotidiano, para aquilo que a gente faz todos os dias. Agora, não dá para dizer que o ambiente externo não importa. Os nossos hábitos são muito influenciados pelas nossas circunstâncias de vida, pelo nosso contexto atual, pelas pessoas que a gente convive. Tem aquela frase, né, maravilhosa. Você é a média das 5 ou 6 pessoas mais próximas de você.
Então, olhar para o seu entorno e ver como são essas pessoas, como é a vida delas, dos meus melhores amigos, do meu marido, do meu pai, da minha mãe, do meu chefe, as pessoas que eu tenho mais convivência. Quais são os hábitos delas? Porque aquilo ali vai respingar em você. Você provavelmente vai ter hábitos parecidos, vai fazer escolhas parecidas. A nossa cultura exerce um grande peso nos nossos hábitos. Para mim, é muito nítido a questão do horário da alimentação. Eu senti isso na pele. Eu morei por muitos anos na Nova Zelândia. E eles lá têm o hábito, isso é cultural, de jantar às 5 da tarde. Os restaurantes abrem às 5 da tarde, as pessoas jantam cedo. Elas saem do trabalho mais cedo, então elas vão direto ao jantar. Isso no começo era muito estranho para mim. Depois eu me adaptei, porque eu morei lá há muitos anos. Quando eu voltei para o Brasil, foi muito difícil. Até hoje é difícil, porque aqui as pessoas jantam mais tarde. E aí você vai, por exemplo, para alguns países da Europa, é pior ainda. Eles jantam 10 da noite. Porque eles, né, fazem um almoço mais tarde, dormem depois do almoço. Então, são hábitos que vêm com a cultura. E aí, se você quer um hábito que vá contra isso, contra-cultural, é muito mais difícil. Então, o ambiente externo, ele molda muito as nossas escolhas, os nossos hábitos. Uma coisa que é muito nítida, assim, pensa em alguém que você conhece, ou até você mesmo, que decidiu, por exemplo, parar de beber. Não quer mais saber de bebida alcoólica, quer parar de beber por um período ou para sempre. Como é difícil manter a convivência com o círculo de amizades que bebe, que tem uma vida social voltada ao álcool. É difícil porque você percebe que as pessoas saem, se reúnem, se aproximam em torno da bebida. E você não quer isso. Talvez você queira conviver com pessoas que você ama enquanto você caminha na praia, enquanto você vê um filme, enquanto você discute outras coisas. E quando você vê, você está num ambiente onde está todo mundo bebendo e todo mundo fica alterado e as conversas são as mesmas e de repente você começa a sentir um peixe fora d'água. Então, muitas vezes, quando a gente escolhe um hábito novo ou quando a gente escolhe abandonar um que não nos serve mais, a gente precisa estar disposto a, primeiro, causar desconforto, porque você vai causar um desconforto nessas pessoas. Quando a gente muda, sempre mexe alguma coisinha nessas pessoas. E elas vão questionar a bebida, como é? A bebida é muito louca, né? Porque a bebida, assim, se você não bebe, meu Deus, você pode ter certeza que vão vir 10 pessoas te perguntar: mas por que você não tá bebendo só um? Pelo menos só um drink, como assim? Então, você tem que estar disposto a causar esse desconforto nas pessoas que você convive e entender que talvez você tenha que criar outros círculos de amizade. Você tenha que estar aberto para outras relações. Quando a gente decide mudar muito o nosso estilo de vida, muitas vezes a gente tem que deixar para trás pessoas que não vão mais se encaixar. E não significa que a gente não ame mais essas pessoas, que a gente não considere mais. Mas o cotidiano não faz mais sentido de estar junto. A ligação que você tinha com elas era atrelada àquele hábito. E não uma relação mais profunda, uma relação de verdade. Então, se você está querendo muito colocar um novo hábito na tua vida, saiba que vai ser muito mais fácil se você escolher conviver com pessoas que já estejam praticando esse hábito de forma natural na vida dela. Busquem grupos e pessoas que já conseguem viver a partir dos hábitos que você tanto deseja. Isso muda tudo, facilita muito. Então, a principal mensagem que eu queria passar aqui é: uma vida cheia de hábitos que favorecem a vida que você quer ter e a pessoa que você quer ser é uma vida onde você vai ser feliz no presente, onde você vai encontrar sentido e significado hoje, não na conquista, não no sucesso. Então, determinar a pessoa que você quer ser e, a partir disso, identificar os valores pelos quais você quer viver a partir, as virtudes que você não abre mão, os hábitos que você vai precisar repetir para sustentar essa identidade, vão te dar um presente.
que é uma rotina que te dê prazer hoje. Sabe aquela coisa de amar segundas-feiras, adorar acordar de manhã e estar cheio de disposição? Hoje se fala muito, né, de quem estuda hábitos, quem estuda estilo de vida, se fala muito disso de ter esse senso de estar amando o que está se fazendo por estar fazendo, não pelo resultado que é aquilo que vai te trazer. Isso inclusive no trabalho. A maioria das pessoas trabalha para um objetivo que não está no presente. Eu trabalho pelo salário do fim do mês, eu trabalho pelo bônus do fim do ano, eu trabalho pela promoção que vai chegar, eu trabalho pelas férias. Eu trabalho o ano inteiro com foco nos 30 dias que eu vou tirar de férias. Isso é muito triste. Imagina se você pudesse trabalhar e encontrar sentido, significado e prazer por trabalhar, por fazer o que você está fazendo com propósito. E aí tem uma etapa, né, para construir isso. Vamos pensar na diferença entre alguém que está focado no resultado e alguém que consegue vivenciar esse prazer no momento. Vamos pegar um exemplo de treino, de academia, de fazer musculação. Então, se você está começando com esse hábito, você provavelmente treina, vai na academia, porque você quer o resultado. Você quer mais saúde, você quer mais disposição, você quer um corpo mais bonito, mais forte, mais flexível, você quer dormir melhor. Esse é o primeiro estágio. Quando você começa a automatizar esse hábito, você vai sentir que você treina pela sensação pós-treino. Não, eu não falto no treino porque a forma como eu me sinto depois do treino é maravilhosa. Estou cheia de disposição, parece que meu humor melhorou, até minha pele fica melhor. Eu treino porque depois é maravilhoso. Até que, se você tiver consistência e sustentar esse hábito, de repente, você vai se deparar com uma sensação de prazer em treinar e amar treinar, porque você é alguém que treina. Aí você incorporou a identidade. Então, quando você incorpora a identidade, aquele hábito não precisa mais de motivação, nem interna nem externa, não precisa mais de disposição. Você faz simplesmente porque você é uma pessoa que faz. E a mesma coisa acontece para quem escolhe comer mais saudável. Você vai ter prazer de comer saudável. Você não vai ter que sempre fazer essa escolha e ter disciplina. Não, aquilo vira natural, vira orgânico na tua vida. A mesma coisa acontece para quem escolhe trabalhar com propósito. Você faz o que tem que ser feito com propósito e amor independente, porque você é essa pessoa. Você cria essa ética de trabalho. Eu poderia trazer aqui 1000 técnicas, ferramentas práticas e metodologias, mas isso é fácil achar, né? É fácil achar, tem muita coisa legal. Inclusive, eu trouxe aqui o livro para vocês, onde muito do meu conhecimento de hábitos é baseado. O trabalho do James Clear no livro Hábitos Atômicos é impressionante. É o livro mais vendido nesse tema, na história. Vendeu 25 milhões de cópias. E ele é um grande estudioso, então tem muito material além do livro que ele traz. E tem duas coisas aqui no livro que eu quero trazer, que eu acho que é bem essencial. Dois métodos, duas ferramentas que ele traz, que eu acho que é bem legal para você começar. A primeira é o 1%. O que é 1%? Quando a gente quer fazer uma mudança na nossa vida, quando a gente quer fazer uma transformação na nossa vida, às vezes a gente pensa que a gente tem que dar um grande salto, que aquilo está muito longe. E o James Clear traz aqui o conceito de fazer um movimento de 1% por dia, até que você ganhe esse espaço que você precisa, até que você avance o que você precisa. Então pense qual microação você pode fazer hoje, agora, que já te coloca no movimento de alcançar esse objetivo, de ser essa pessoa que você quer ser. Se você quer ser um grande leitor, que tal você ler uma página? Então, comece com 1%. Às vezes é só comprar um livro. Às vezes é só pedir um livro emprestado. Essa já é uma microação em direção desse hábito. Né? Ao invés de já querer começar a meditar 20 minutos todo dia, que tal você só começar amanhã, assim que você acordar, você ficar 1 minuto paradinho na sua cama, fazendo uma respiração.
movimentos pequenos, mas consistentes. E o outro método que ele traz que eu adoro na verdade são dois, mas eu gosto de unir os dois. Eu acho que faz mais sentido quando eles estão juntos, que é o método do empilhamento e do tornar atraente. Então, o que o James Clear fala? Ele fala que se a gente consegue empilhar um hábito novo em um que já existe, a gente tem muito mais propensão ao sucesso. Então, pega um hábito seu que você já domina e aí coloca ele ali coladinho num hábito novo que você quer conquistar, que você quer implementar na tua vida. E além disso, você pode torná-lo atraente ao se premiar depois de fazer. Então, vou dar um exemplo meu aqui, tá? Eu conquistei aqui um hábito de toda sexta-feira terminar meu expediente, fechar meu computador, largar a caneta mais cedo que nos outros dias. Sexta-feira é um dia que eu paro de trabalhar um pouco mais cedo. Esse é um hábito que eu conquistei. Mesmo se eu tiver muito trabalho, mesmo se eu tiver muita demanda, sexta-feira eu paro tudo e eu me dou de presente ou uma caminhada, ou uma massagem, alguma coisa que me dê prazer. E aí tem um novo hábito que eu quero incluir na minha vida, que é de fazer um acompanhamento financeiro, um acompanhamento do meu dinheiro com mais disciplina e consistência. Então, o que eu vou fazer é o seguinte: toda sexta-feira, antes de ir para minha massagem ou para minha caminhada, eu vou abrir minha planilha. E eu vou preencher minha planilha, eu vou fazer meu controle financeiro, eu vou dar uma olhada nos excessos, no que está acontecendo ali. E só depois que eu fizer isso, eu fecho o computador e aí sim, eu me dou o presente de ou sair para uma caminhada, ou fazer uma massagem, ou abrir um vinho, seja lá o que for, que eu vou fazer naquela sexta-feira. Então, eu estou empilhando um hábito novo a um que já existe, e eu estou deixando ele mais atraente, porque eu sei que depois que eu finalizar aquilo, eu vou ter uma recompensa, eu vou ter um prazer. Outras coisas que você pode fazer é, por exemplo, ouvir seu podcast favorito enquanto você caminha. Ou assistir uma série enquanto você arruma seu guarda-roupa. Tornar mais atraente. Bom, para fechar, eu quero te convidar a sair daqui, terminar de ouvir esse episódio e refletir sobre a pessoa que você quer ser. Acho que esse é o grande passo para depois determinar os hábitos que você precisa para sustentar a sua vida. Obrigada. Quem não curtiu o canal ainda, por favor, e compartilha esse episódio com alguém que você acha que precisa ouvir.